Fala galera, sejam muito bem-vindos ao curso de Engenharia de Requisitos. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos aprender aí como usar e pôr em prática algumas técnicas de elicitação de requisitos. Bom, então a gente vai começar falando das técnicas de pesquisa. As técnicas de pesquisa elas têm o intuito de obter, de maneira precisa e imparcial, todas as declarações e informações dos stakeholders acerca dos requisitos. Para que elas funcionem, os stakeholders que vão passar pelas técnicas de pesquisa, eles devem ser capazes de conseguir explicitar o seu conhecimento e estarem dispostos a dispensar aí tempo na elicitação. Então eles vão ter que dispensar um tempinho, vão ter esse esforço aí para transferir os requisitos a partir dessas técnicas. E essas técnicas elas são conduzidas aí diretamente pelo engenheiro de requisitos. As técnicas de pesquisa são duas, a gente tem a entrevista e o questionário. A entrevista ela consiste em uma série de perguntas que a gente vai fazendo ao stakeholder e ele vai respondendo aí da maneira mais completa possível e a gente vai registrando essas respostas. Essa técnica ela permite que a gente pegue um requisito, obtenha um requisito com o nível de detalhes que a gente deseja. Então, quanto mais detalhe a gente vai precisar, mais a gente vai perguntando, não, mas esse detalhe, isso e aquilo, até a gente conseguir o nível de detalhamento ou refinamento que a gente conseguir. Então a entrevista ela permite que nós consigamos aí mais profundidade com relação aos detalhes. Porém, nem sempre é viável a gente usar aí as entrevistas. Então, por exemplo, se a gente tem 1000 stakeholders, a gente pode não ser viável entrevistar todos eles. Talvez alguns a gente use a entrevista, outros a gente vai usar outro tipo de técnica. Então, assim, a entrevista ela é uma técnica que demanda mais tempo e, por isso, ela pode se tornar inviável. Não só pelo tempo, mas também pela personalidade do stakeholder, de repente, de não conseguir externar o conhecimento. Então a gente tem essas barreiras aí. A gente tem 3 tipos de entrevistas. As entrevistas estruturadas, que são aquelas entrevistas que já tem um roteiro de perguntas, já está tudo ali, a pauta de perguntas pré-determinadas, e essa pauta vai ser seguida à risca. Nenhuma pergunta que não estiver ali vai ser feita, não pode ser feita nenhuma pergunta fora da pauta. Algum outro questionamento, nada que esteja fora ali do roteiro pode ser feito. Inclusive, a ordem que as perguntas estão ali deve ser também seguida à risca. Então, assim, esse tipo de entrevista ele não é o tipo mais usado, mas ele é útil em processos onde a gente tem que seguir um processo sistemático com todo mundo. E aí a gente pode usar esse tipo de entrevista. A gente tem também a entrevista não estruturada, que a gente vai fazer perguntas aí sobre um determinado ponto, um determinado aspecto para o stakeholder, porém a gente não vai ter um roteiro, uma pauta, nada disso. As perguntas vão ser abertas, as perguntas vão ser feitas de forma autônoma aí pelo engenheiro de requisitos que vai estar entrevistando. Então ele vai criar as perguntas e vai fazendo elas para o entrevistado. Esse também não é um método mais usado, ele tem aí o problema de às vezes você esquecer alguma pergunta que poderia ser muito importante, e depois que você lembra, às vezes você vai muito fundo em um assunto e acaba esquecendo de outro. Então, assim, ela é aplicável em algumas situações onde você só quer realmente levantar informações gerais sobre um determinado ponto, mas não é
a mais usada. E a gente tem, finalmente, a entrevista semi-estruturada. A entrevista semi-estruturada, ela tem uma pauta, né? Ela tem um roteiro de perguntas e tal, mas o roteiro não é fechado, né? Você vai fazer as perguntas que estão ali na pauta, só que você pode também criar outras perguntas, né? Então, conforme você achando necessário, ele respondeu alguma coisa, você acha necessário mais algum detalhe, você faz outra pergunta pedindo esse detalhe. Então, você vai também criando novas perguntas de acordo com o que for necessário. Então, permite que você saia um pouco, né, da sua pauta de perguntas. A ordem das perguntas também pode ser alterada, né? Se você vê que uma pergunta lá na frente já foi respondida lá atrás, você não precisa repetir ela, né? Você pode desconsiderar aquela pergunta, ou se você achar que ela não é mais relevante, enfim. Então, existe esse dinamismo, né, na entrevista semi-estruturada. E esse é aí o modelo mais usado aí de longe, né, porque ele tem essa dinâmica, ele permite dar essa liberdade ao entrevistador. E esse vai ser aí naturalmente o modelo que a gente vai usar na maioria das vezes. Bom, agora a gente vai falar dos questionários, né, que é uma outra técnica de pesquisa. Os questionários, eles são formulários com perguntas que vão ser respondidas de forma discursiva ou objetiva, né, múltipla escolha. E aí, os stakeholders eles vão responder de forma escrita, né, essas perguntas. A vantagem desse método é que ele permite colher uma grande quantidade de dados, né, de um número grande de stakeholders em um curto período de tempo. Então, você consegue pegar muito dado de uma quantidade, uma massa de stakeholders, você pode aplicar aí a 1.000, 5.000 stakeholders e em um espaço de tempo pequeno, né, de repente você pede, responda esse questionário, né, no dia tal, e todo mundo vai responder naquele dia e te retornar. Você tem uma quantidade muito grande de dados aí e você conseguiu abranger um grande número de stakeholders. Então, mesmo, e a gente ainda tem, né, um outro plus, né, que mesmo stakeholders que têm essa dificuldade de se expressar, que na entrevista não se dariam muito bem, né, porque a pessoa não se expressa muito bem, às vezes pode ser um pouco mais tímida ou não conseguir externar o conhecimento, nos questionários esse problema desaparece, né, porque a pessoa vai lá e vai responder isso, às vezes marcando, né, a opção que ela acha adequada ou descrevendo. A desvantagem dele é que ele só permite obter informações, né, dos horizontes, dos requisitos que o engenheiro meio que já conhece. Né? Então, assim, o engenheiro ele vai fazer perguntas pontuais que vão ser respondidas, mas se tem um negócio que está totalmente fora da mente do engenheiro que fez aquelas perguntas, ninguém vai responder aquilo porque não está sendo perguntado. Então, assim, novos horizontes, novas ideias, né, na maioria das vezes não são obtidas através de questionário. Mesmo que você pergunte no final, você tem alguma ideia, alguma sugestão, mas você não estimulou, você não levou o stakeholder a pensar naquela situação. Então, questionários, na maioria das vezes, eles trazem sim informações, eles permitem, né, refinar algum tipo de dado, mas eles não permitem que você abra novos horizontes, que você passe a conhecer um requisito que você nem estava cogitando. Né? Uma outra desvantagem também é que o feedback ele não é imediato. Né? Às vezes você precisa esperar um pouco para que todo mundo responda. Né? Tem esse porém. E também tem o problema, se caso alguma pergunta estiver mal formulada, né? Caso a pergunta não esteja tão legal, você só vai saber que não era bem aquilo que você queria perguntar quando chegarem as respostas. Aí você já vai estar, muitas vezes, com todos os formulários, a maioria das respostas, todo mundo já preencheu. E aí você viu, não era bem isso que eu queria perguntar. Né? E às vezes você vai ter que fazer aí um novo formulário com aquela pergunta, né? Um novo questionário, né? Que nem sempre é legal ficar aí passando questionários e questionários para os stakeholders em curto espaço de tempo. Mas, enfim, se for o caso,
Paciência. Então, assim, esses são os questionários, né? E agora a gente vai ver as técnicas de criatividade. As técnicas de criatividade, elas têm o intuito, né, de identificar requisitos novos. Então, você quer pegar um novo horizonte, quer pegar um novo requisito, você vai usar essa técnica. Se você não entende muito bem o sistema, não está muito bem familiarizado ainda com aquele ambiente, você quer pegar uma ideia inicial de como é o sistema, você pode usar essas técnicas. Se você quer detectar fatores inesperados, né, algo que a gente já viu aí algumas aulas atrás, lá no modelo de Kahneman, fatores inesperados que de repente você nem estava pensando naquilo e o teu stakeholder vai te falar, poxa, seria tão legal se tivesse isso, pô, seria tão bacana se tivesse aquilo. Então, assim, eles trazem essas informações, né, novas, trazem essas informações inesperadas, porém, são informações que são passadas de forma superficial, elas não têm um nível de detalhamento alto, né? São apenas ali a ideia e tal, e não tem muito mais detalhes sobre aquilo. As técnicas que nós vamos ver são o brainstorm paradox, mudança de perspectiva e técnicas de analogia. Então, são essas as técnicas que a gente vai estudar, né? São as técnicas de criatividade. Bom, o brainstorm, ele é uma reunião, né, com um número pequeno de pessoas, 5 a 10 pessoas por aí, e aí cada um vai falando a sua ideia, né, e o outro ouvindo a ideia que alguém falou já melhora aquela ideia ou fala uma outra sua, né, enfim, propõe uma alternativa melhor, né, e as ideias elas vão sendo registradas, né, elas vão sendo anotadas, né, por um moderador que vai manter, geralmente é o engenheiro mesmo, que vai manter o foco naquela reunião para que as ideias não fujam também muito do que se deseja. Só que você não avalia nada, você só vai registrando aquelas ideias e tal, e depois que o brainstorm né, terminar, você leva aquilo tudo lá registrado e começa a avaliar as ideias. Esse método ele tem a vantagem, né, de permitir que você colete muitas ideias, né, em um curto espaço de tempo, né? Então você pode fazer aí um brainstorm, sei lá, de 20 a 30 minutos, e fazer aí 3 brainstorms com um grupo de pessoas diferentes, e aí você consegue obter uma quantidade muito grande de ideias, né? E as pessoas ali, elas diferente das técnicas individuais, elas podem expandir as suas ideias, né, colaborativamente, ou seja, elas se baseiam na ideia do outro para ofertar uma ideia melhor, né, uma ideia mais aprimorada. Então tem essa interação de grupo que permite aí esse aprimoramento. Tem uma desvantagem nesse método, ele pode não funcionar muito bem quando tiverem aí membros dominantes, né, junto no grupo, com membros que não têm aí tanto domínio, né? O que eu falo de membros dominantes? São membros que têm mais influência, né? Ou ocupam um maior posto na hierarquia daquela empresa, tem um cargo mais alto, ou ele tem um cargo de chefia, enfim. E aí, quando essa pessoa começa a colocar as ideias dele, os outros que de repente podem ser aí algum colaborador subordinado ou em cargo menor, pode então se inibir, né, e não falar as ideias dele. De repente ele vai falar uma ideia que vai em contrário ao que o chefe falou e tal, e aí ele acaba não falando. Às vezes a ideia dele daria muito mais certo do que a que o chefe está falando, porque às vezes é ele que está lidando diretamente com aquela tarefa. O chefe às vezes não sabe muito bem como é aquela tarefa. E aí ele acaba deixando de falar, né, para não gerar aí nenhum atrito, nenhum conflito com as ideias, né, de quem está maior na hierarquia. E é um problema, né, porque a gente quer as ideias de todo mundo, principalmente de quem está diretamente ligado aí no processo. Então, nesse caso, quando a gente tem é ideal separar, né, grupos aí com indivíduos que estão aí na mesma hierarquia, para que esses problemas não aconteçam e a gente consiga ter um bom resultado. A gente tem também o brainstorm paradox. O brainstorm paradox ele é uma técnica
semelhante ao brainstorm, tá? Igualzinho, tudo igualzinho, tem as mesmas vantagens, as mesmas desvantagens, só que a ideia do brainstorm paradox não é chover ideias, né, do que deve estar no sistema, do que pode ser feito, enfim, a ideia aqui é sobre, né, eventos, elementos, coisas que não devem estar no sistema, que não podem fazer parte ali. Então a ideia é justamente ter ideias, né, do que não pode estar, ou não pode ser dessa forma, o sistema não pode agir assim. Isso aqui não é aceito de maneira nenhuma. Dessa maneira vai ficar ruim, não vai ficar legal. Então a gente só vai falar sobre ideias das coisas que não devem estar presentes no sistema, dos meios que não devem ser usados, né? Por isso paradoxo, né? Então essa é a ideia, mas é a mesma ideia do brainstorm, né? Uma reunião pequena e tal, onde essas ideias do que não deve estar, do que não deve acontecer no sistema vão ser expostas. A mudança de perspectiva é uma técnica que tem o intuito de reunir diversos pontos de vista sobre um mesmo assunto. Então a ideia aqui é ver por óticas diferentes um mesmo assunto e contrastar, né, confrontar essas óticas entre si. Então, assim, ela vai permitir, né, que um stakeholder ele passe a olhar um requisito, uma coisa que ele faz, pela ótica do outro. Então ele vai entender que não existe só a visão dele naquele negócio, existe também a visão dos outros papéis ali que muitas vezes são diferentes, né? E aí de repente ele, poxa, nunca parei para pensar nisso. E às vezes ele muda, né, totalmente ou parcialmente a visão que ele tinha sobre o requisito. Realmente não era do jeito que eu falei, não. Realmente a coisa fica melhor se fosse assim. Então tem esse choque de realidades, né, que pode permitir que um engenheiro, um stakeholder, né, enxergue um requisito de maneira diferente. Então, assim, é uma técnica muito vantajosa quando um stakeholder não consegue expressar, né, os requisitos com imparcialidade. Ele sempre vai falar meio do jeitinho dele, do jeitinho que ele quer que seja, que ele gosta que seja, ou é muito conservador no seu ponto de vista. Para ele é aquilo e acabou. Se for um pouquinho diferente já não está bom, não vai servir para nada, é inútil. É aquela pessoa que é perfeccionista, tem que ser tudo do jeito dela. E isso é um grande problema na hora de se estabelecer um requisito. Porque na maioria das vezes o sistema e aquela funcionalidade ela não vai ser usada por uma pessoa só. Ela vai ser usada por várias pessoas, por vários stakeholders. Então, assim, a gente tem que olhar pela ótica dos outros também. Entender que a gente vai ter que agradar, né, a mais de uma pessoa. Aquilo vai ter que ser satisfatório para vários perfis de pessoas, às vezes profissionais de áreas diferentes, que têm necessidades diferentes. Então, assim, é importante, né, na técnica de mudança de perspectiva, né, a presença de justamente stakeholders que pertençam a essas diferentes áreas técnicas, pessoas que tenham a ótica diferente, justamente para que gere uma discussão que essas ideias contrastem. Fala, realmente, para você funciona assim, mas para mim tem esse problema, porque eu preciso disso aqui, desses dados que você não precisa. Então a gente tem que olhar e atender os dois. Então a mudança de perspectiva ela permite, né, essa maior completude na hora da gente especificar um requisito, de maneira que ele vai atender todo mundo que precise dele. A técnica de analogia ela tem o intuito de comparar, né, o próprio nome já diz, né, fazer uma analogia, problemas do projeto, né, com relação aos requisitos, com situações análogas que ocorrem na natureza ou que ocorrem na vida, né, em outro contexto. Então, assim, fazer essas analogias, né, é como se fosse assim, isso que a gente está fazendo é como se fosse uma caminhada, uma maratona, sei lá. E aí a gente vai colocar, né, através dessas analogias, os problemas. E aí os stakeholders eles vão responder, né,
nessas analogias como seria, né? Mas aí a gente poderia fazer isso, né? E aí a gente pode resolver dessa maneira. Então, assim, a ideia é que a gente mapeia um problema real do nosso projeto para um outro contexto, uma outra realidade, enfim, faz uma analogia com outro problema. Os stakeholders eles vão responder ali nesse outro problema e aí você remapeia, né, essa resposta do stakeholder para o seu mundo real de novo, né, para o mundo do projeto. Então essa é a ideia, né? Então é uma técnica que permite que os stakeholders eles pensem, né, de forma análoga, né, através dessas comparações, sem estar ligado tanto ao contexto técnico. Então, quando a gente tem problemas que são assim muito abstratos, muito técnicos, às vezes para os stakeholders entender, a gente tem que fazer uma analogia para que eles entendam e eles respondem ali naquela analogia por qual seria a solução. Você pesca a solução e joga ela, né, converte ela, né, traduz ela para a sua realidade do projeto e aplica ela. Então, isso é a técnica de analogia. Bom, vamos falar agora das técnicas de documentação. As técnicas de documentação elas têm o intuito de extrair de documentos, códigos, sistemas legados, normas, leis, relatórios e outros artefatos, informações e requisitos que vão ser relevantes, necessários para o projeto. Então, a ideia de técnica de documentação é isso, extrair desses artefatos que não se tratam aí de pessoas, né, na maioria das vezes. A gente vai estar lidando agora com documentos, com sistemas, enfim, coisas desse gênero. E aí nós temos, né, 3 técnicas de documentação: arqueologia de sistema, leitura baseada em perspectiva e reutilização. Então, a arqueologia de sistema ela é a técnica que consiste em extrair informações da documentação ou da implementação, né, do código de um sistema legado ou um sistema concorrente, né, que está ali em paralelo atuando naquele ambiente. Então, ou é o sistema que o seu vai substituir, ou é um outro que vai estar ali agindo aí junto com o seu sistema. A ideia, né, essa é uma técnica que garante, né, você pegando aí na documentação, pegando esses requisitos, indo lá no código, o código faz assim, então é assim que o meu requisito vai estar, né? Então isso garante que as funcionalidades, né, todas as funcionalidades do sistema que está sendo analisado não vai ser esquecido, né? Então a gente consegue elicitar esses requisitos sem, né, perder essas funcionalidades, porque no o código e a documentação eles não escondem nada. Então, se o programa está rodando e o código está ali, é porque aquele código está fazendo daquela maneira. E se ele está fazendo daquela maneira, então aquilo deve ser feito aí de forma análoga pelo nosso sistema. Então, assim, a gente tem essa vantagem de conseguir aí, de fato, todos os requisitos que aquele sistema está implementando. Uma outra coisa também é que essa técnica permite que a gente levante requisitos, mesmo quando os stakeholders não conhecem muito acerca do que o sistema está implementando ou do que o sistema vai fazer. Às vezes os stakeholders eles lidam com um sistema legado, né, que vai ser substituído, mas eles não sabem muito bem ali como as coisas são feitas. Eles fazem uma coisa ou outra, mas eles não têm muito conhecimento sobre aquele sistema e às vezes o stakeholder não tem nem mesmo muito conhecimento sobre os modelos de negócio, coisa que vai estar implementada ali no sistema, que vai estar presente na documentação do sistema, né, caso ele exista. Então, assim, mesmo que os stakeholders não tenham muitas informações, muitos detalhes, a gente consegue esses detalhes através da leitura lá da documentação, análise da documentação daquele sistema, análise do código-fonte. Então, tudo isso a gente consegue, né? A gente avalia como as coisas são feitas. Então, a gente tem muita informação, porque a gente sabe que como as coisas são feitas, porque a gente está vendo o sistema legado ali, né? A gente tem o código na mão,
Então a gente sabe do jeito que é feito, o que é validado, quais os requisitos que tem que ser atendidos ali. Então é uma técnica que nos permite aí um grande nível de detalhamento, né? E mesmo que os stakeholders não tenham tanto conhecimento. A desvantagem dessa técnica ela aparece quando o número de requisitos a ser extraído é grande. Quando a gente precisa extrair muitos requisitos através da técnica de arqueologia de sistema, né, e por isso que a arqueologia é ir lá, catucar a documentação, código, né, fazer justamente o trabalho de arqueólogo. Quando a gente tem muitos requisitos, isso é complicado, porque extrair requisitos de uma documentação anterior, né, e principalmente extrair requisito de código é uma tarefa tediosa e complicada. Né? Você ter que entender o código aí que foi feito por uma outra equipe que usava padrões totalmente diferentes dos seus, ou às vezes nem usava padrões, enfim, não se sabe. Você tem que ir lendo, entendendo o código. Né? Quem já trabalhou com programação sabe que você olhar código dos outros é triste, porque você não consegue entender muitas vezes o que a pessoa tentou fazer ali, o que ela quis fazer, não consegue entender como que aquele código está funcionando direito. Então, assim, é muito complexo extrair requisitos através de código de sistema. E da documentação às vezes também, porque a documentação às vezes está incompleta, não está com uma linguagem muito clara, né? Às vezes tem coisa ali que está confuso, está ambíguo, e aí como é que você extrai requisito certo, né? com detalhes desse tipo de coisa. Então, assim, você vai precisar ali, de repente, aliar uma outra técnica, alguma coisa, para cobrir aquelas falhas na documentação, mas, de um modo geral, você consegue sim obter muita informação e muito detalhe, mas a tarefa não é nada simples, exige tempo, recursos, né? Exige expertise, você tem que ter um profissional que entenda ali daquela documentação ou daquele código para também extrair os requisitos, caso o engenheiro de requisitos não detenha esse tipo de expertise. Então, assim, tem muita coisa em jogo, né, que precisa ser considerada. Então, vantagens e desvantagens. Bom, a leitura baseada em perspectiva é uma outra técnica de documentação. Né? A ideia de aplicação dessa técnica é quando a gente deseja levantar informações sobre requisitos para atender uma determinada perspectiva, né? Uma determinada ótica. Então, assim, se a gente escreve um documento de requisitos, por exemplo, né? Se um projetista escreve um documento de requisitos, pode ser que as informações que ele colocou ali, as informações que são necessárias para o projetista, não sejam informações aí completas para o desenvolvedor, por exemplo. Então, assim, tem várias informações que talvez o desenvolvedor precisaria ter que o projetista não considerou. Por quê? Para o projetista, aquelas informações estavam ok. Então, ele registrou aquilo que para ele seria satisfatório. Só que quando bate na mão do desenvolvedor vai gerar um monte de dúvida, porque ele quer saber um detalhe ou outro, uma informação ou outra, que para o projetista ele não precisava, mas para o desenvolvedor vai precisar. Né? E aí a gente incorre nesse problema. Né? Então, a informação ela não está atendendo a todo mundo que ela deveria atender, né? Não está atendendo a questão multidisciplinar, que a gente viu lá aulas atrás. E aí, por exemplo, aí se o desenvolvedor ele, né, tem as informações dele, pode ser que o testador precise de outras informações que o desenvolvedor acabou não colocando no documento, ou não considerando, né, não pedindo na hora da elicitação. E aí o testador fica sem aquelas informações. Então, quando a gente vai fazer a leitura baseada em perspectiva, a gente vai extrair informações de uma perspectiva. Então, se aquelas informações elas vão ser usadas pelo projetista, pelo desenvolvedor e pelo testador, por exemplo, a gente tem que extrair informações na perspectiva do projetista, depois extrair informações na perspectiva do desenvolvedor, depois extrair informações da perspectiva do testador.
né? Então, só aí com todas essas informações, né, a gente vai poder fundir, né, essas informações e ter aí uma especificação de requisito completa que atenda a todos os interessados naquele requisito, né, a todos que vão estar aí precisando de informações acerca daquele requisito. Então, a leitura baseada em perspectiva é isso, né? É olhar, tentar obter as informações de um requisito, já olhando, né, pensando, né, em um determinado papel, em um determinado profissional, para que as informações que ele precisa, né, estejam presentes, estejam contidas ali nesse documento. Bom, e a última técnica aí de documentação é a reutilização. A reutilização ela consiste em pegar requisitos que já foram feitos anteriormente para uma aplicação parecida, né, análoga, ou para um sistema legado que roda ali. Então, a gente vai pegar requisitos que já foram definidos anteriormente. E aí, a gente pega esses requisitos, atualiza eles e corrige eventuais pontos que precisarem, porque a gente viu que um requisito ele é definido sempre em relação a um contexto, e o contexto pode ter mudado, pode ser uma aplicação muito parecida, né, ou uma funcionalidade muito parecida. Você pode pensar, poxa, teve um projeto que eu já fiz e tinha uma funcionalidade praticamente igual. Tinha um detalhe ou outro, mas no básico ela era igual. E aí você pode pegar, né, esse mesmo requisito, reaproveitar, reutilizar ele, por isso o nome da técnica. E aí você faz aí as adaptações, correções necessárias, né, e importa ele para o conjunto de requisitos do sistema que você está desenvolvendo agora. A grande vantagem desse método é que você tem um nível de detalhamento muito grande, né, considerável, sobre um requisito num curto período de tempo, porque a maior parte dos detalhes já está documentado, isso já foi feito antes, então o grosso já está ali documentado, detalhado, do jeito que você precisa. É só o tempo de você ir lá e pegar o requisito, né, o documento de requisito, você foi lá e pegou ele, acabou, a maior parte você já tem. Depois você faz um ajuste ou outro, né, que de repente nem vai levar tanto tempo assim, e já joga no sistema. Por exemplo, cadastrar produto é um requisito que vários sistemas têm e praticamente da mesma forma, né, tudo muito parecido, porque a legislação é igual para todo mundo. Então, se você já desenvolveu um sistema, sei lá, para um mercado, e tem agora uma papelaria, por exemplo, você pode aproveitar aquele requisito praticamente todo, se não todo, né, sem precisar documentar mais nada, né? Você só valida, vê se é aquilo mesmo e traz aquele requisito para o seu novo projeto aí da papelaria e está resolvido o problema, né? Então, isso é reutilização, é você reutilizar requisitos de um projeto passado, de um sistema parecido, né, análogo, ou de um sistema que tem aquela funcionalidade que você precisa. Pode ser um sistema um pouco diferente, mas se tiver aquela funcionalidade e ela for aí igual, você pode então se aproveitar desse fato e pegar o requisito já documentadinho, detalhado, com tudo que você precisa. Beleza, galera? Então essas eram as técnicas que eu trouxe aí para discutir nessa aula, né? A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido aí cada uma delas. Revisem essa aula mais de uma vez, tá? Porque essas técnicas elas são primordiais para um bom desempenho aí do processo de licitação de requisitos. Se não souber, se não dominar essas técnicas, não consegue fazer um bom processo de licitação. Então revisem, né? Estudem bastante, que podem ter certeza, isso vai fazer toda a diferença aí na hora de aplicar essas técnicas na prática. Um grande abraço e até a próxima aula.